Olá, bem-vindos, bem-vindas a essa aula. Eu sou Esther Franco, sou analista de perfil comportamental. Já estive como professora durante 30 anos na educação e hoje estou aposentada. Eu saí da educação, mas a educação não saiu de mim. E hoje eu estou aqui conversando com vocês sobre DISC na educação. Responda para mim. Em algum momento você percebeu que por mais que você explicasse, as pessoas não entendiam o que você estava querendo falar? Ou em algum momento você observou um comportamento e não entendeu? Você acha que se as pessoas se entendessem, soubessem como funcionam e entendesse sobre o comportamento do outro, tivesse uma informação privilegiada de como o outro funciona, você acha que a comunicação melhoraria? Então, é sobre isso. Se você está aí preparada, você está preparado, eu vou começar a apresentar o DISC na educação. É uma metodologia revolucionária no ambiente escolar. Eu vou compartilhar minha tela para que vocês possam acompanhar sobre o assunto. Letramento emocional e autoconhecimento na educação com DISC. O que tem a ver, o que vem a ser letramento emocional? Quando a gente fala de letramento na educação, de uma forma geral, não é só decifrar códigos, mas é entender o contexto. Quando falamos de letramento emocional com o DISC, juntando essas duas metodologias, você vai perceber o quanto que vai melhorar a comunicação. E melhorando a comunicação, você melhora os relacionamentos. Porque hoje, quando se fala de educação emocional, estamos no marco zero da educação emocional. Pouco se fala sobre educação emocional no ambiente escolar. Alguns pontos, alguns lugares, algumas escolas têm algumas ações muito isoladas, mas não tem mais como ignorar e deixar de adquirir esse conhecimento e ter esse letramento que é identificar, compreender, expressar, regular emoções, entender comportamento. Porque uma vez que eu entendo que comportamento é uma forma de comunicação, eu preciso aprender a decifrar essa linguagem. E quando eu aprendo a decifrar essa linguagem, eu me comunico de uma forma muito mais afetiva, assertiva com o outro ao meu redor. E quando eu entendo sobre essa metodologia, diz que quando eu falo sobre letramento emocional, eu abraço todo esse conjunto de técnicas e métodos para trazer autoconhecimento, trazer consciência, reconhecer as próprias emoções, regular, ter uma autogestão, a me colocar no lugar do outro e o entender e tomar uma decisão de uma forma muito mais assertiva. Então, dentro do ambiente escolar, que hoje eu estou falando sobre uma metodologia que vai trazer inovação, que vai melhorar o ambiente escolar. E a pergunta é: seu ambiente escolar é psicologicamente saudável? Ou não só o ambiente escolar, mas vamos abranger um pouco mais.
o seu ambiente pessoal, o seu ambiente profissional. Será que ele está? Será que ele está saudável? Será que as habilidades de comunicar as emoções traz um conhecimento profundo, um autoconhecimento que facilita a tomada de atitudes? Será que isso hoje você está conseguindo no seu ambiente você expressar de uma forma saudável ou receber o comportamento do outro de uma forma que você não leve para o pessoal, simplesmente entender que o perfil comportamental dele é dele, não é para te irritar. Perfil comportamental é composto por 4 fatores e todos nós temos esses fatores. Então, o entender isso vai melhorar a minha comunicação, vai ajudar a lidar com situações desafiadoras, reduzir conflitos interpessoais, vai fazer com que a sua saúde emocional esteja muito melhor e vai melhorar a convivência de todos nesse ambiente. Porque diz que na educação quer dizer conhecer, atender, entender, cuidar, conscientizar. Todos essas características, todas essas situações não são apenas nomes, mas são ações. É uma forma de conhecimento, é um conhecimento diferenciado que a gente traz hoje para a educação. E eu quero te dizer o seguinte: não existe ainda, a não ser esse nosso material, diz que na educação moldar a metodologia DISC e trazer toda essa metodologia adaptada à educação, porque ela consegue sim conhecer, entender, cuidar, atender e conscientizar. O que é conhecer dentro da metodologia DISC? Nós, ao mapearmos o comportamento, nós ajudamos a construir uma comunicação afetiva e efetiva. Quando a gente consegue entender, e olha, esse dado é muito importante. Entender não quer dizer concordar, mas vai fazer total diferença no seu modo de agir. E com certeza, comportamentos alteram resultados. E como eu já disse, se comportamento é uma linguagem, eu preciso aprender a decifrar, porque um comportamento equivocado leva para um resultado desastroso ou positivo. Então, conhecer essas linguagens e se comunicar de uma forma afetiva, assertiva e efetiva faz toda a diferença. Cuidar. Quando nos sentimos bem em todos os ambientes em que transitamos, somos mais produtivos. Cuidar. Gente feliz, cuidar do ambiente, cuidar do nosso bem-estar. Quando nós estamos bem, nós estamos mais felizes dentro daquele ambiente. Porque trabalhar num lugar onde você não se sente bem, onde o ambiente está tóxico, você deixa de ser produtivo. Um ambiente onde todos estão se sentindo bem, ele é mais produtivo. Pessoas felizes fazem outras pessoas felizes. É uma reação em cadeia. E atender. Quando eu entendo, quando eu cuido, quando eu faço, tenho todas esses elementos, eu tenho o resultado desse conjunto,
é um comportamento equilibrado, gerido por uma inteligência emocional aprendida. A inteligência emocional, ela não é inata no ser humano, ela acontece. E é no dia a dia, é em todo dia que eu consigo fortalecer essa inteligência. Não é assim, amanhã eu vou estar mais inteligente. Não, isso não acontece. Porque eu invisto tempo, eu invisto recurso, eu invisto estudo para adquirir essas habilidades, para poder me comunicar melhor e entender qual é o objetivo desse DISC na educação. É definir, entender quais são os fatores comportamentais. Quais são? Nomear eles e como é que eles funcionam. Quando eu entendo como eles funcionam, eu consigo me entender. Eu consigo ter uma autogestão e demonstrar como cada perfil comportamental funciona em todos os ambientes. Aqui, no caso, a gente está pensando na educação, isso vai ter um impacto coletivo naquele ambiente, no total. Porque introduzir esse conceito na educação é o início de trabalhar a educação emocional. E das tantas demandas que a educação absorveu, mesmo não sendo da sua obrigação, mas ao longo do tempo, a escola foi sendo, tendo que absorver outras demandas. Hoje ela está inchada com tantas demandas e não é esse estudo, o Disque na Educação, não é mais um para estudar, para dar conta, não. É um que vai alavancar vários, vai minimizar vários desafios, como um ambiente tóxico, quanto à agressividade, a comunicação, o comportamento, a empatia, o entender. Tudo isso vai ser possível com o estudo sobre os perfis comportamentais e como é que eles funcionam. Porque quando eu me conscientizo, eu me torno mais autoconfiante. E ao me tornar mais autoconfiante, a minha relação com os demais à minha volta melhora. Eu consigo ouvir, eu consigo respeitar a opinião do outro. Então, esse DISC na educação, SECAC, é um conjunto de ações que vão permitir um ambiente educacional muito mais produtivo, sem grandes conflitos. E isso vai fazer total diferença no seu mundo educacional, que vai irradiar para todos os demais ambientes fora do muro escolar, que vai impactar o aluno, que vai levar para suas famílias, vai impactar você que aprendeu, entendeu e sabe, tem o autoconhecimento, vai impactar na sua vida pessoal. E isso vai te trazer muito mais segurança. E como é que esses perfis comportamentais, eles funcionam? E o que é o DISC? O que é que vem a ser essa metodologia? É uma fórmula para ajudar os seres humanos a decifrar um código que vai permitir a compreensão humana. Porque a capacidade de compreender a si próprio é algo que não tem preço, tem valor. Porque preço
você pode precificar mais valor, o quanto que isso vai agregar no seu mundo pessoal e no seu mundo profissional, vai fazer a diferença no seu profissional, de ser aquele profissional que se destaca no mercado, que entende de gente, que gosta de gente, que conversa com gente de uma forma muito mais efetiva, assertiva e com certeza o seu ambiente vai melhorar consideravelmente com uma comunicação mais assertiva. Agora falando sobre perfil comportamental. Você sabe o que é e qual é o seu perfil comportamental? Você sabe como você funciona? E eu vou dar algumas informações de como que os perfis comportamentais, eles funcionam dentro de um ambiente escolar. Por exemplo, um exemplo na prática. Um Um diretor de escola, que ele tem um perfil dominância, imagina, ele decide que vai mudar alguma coisa lá no currículo, sobre alguma coisa no plano, e nem consulta a equipe. Ele faz isso de uma forma natural, e faz parte do perfil dele. E aí ele é visto como aquele que manda, que comanda, que quer que os outros façam a sua vontade. Agora, um perfil influência dentro do ambiente escolar. Imagina, um professor que tem perfil influência. Ele organiza uma atividade para envolver todo mundo, deixar todo mundo feliz. Só que ele esquece de um detalhe. Ele não separa os materiais para aquela atividade. Já pensou? Agora, um profissional que tem um perfil estabilidade. Imagina um coordenador com esse perfil. Ele tenta conciliar, tenta ser paciente, cooperativo com todo mundo, para que todos sejam ouvidos. Só que ele, só que alguém parou para ouvir ele? Como é que ele fica? Como é que fica o emocional dele se ele não se conhece? E imagine você, um aluno que tem um perfil conformidade. Ele é organizado, analítico, ele revisa, e um professor que tem um perfil dominância fica, vamos acelera, vamos entrega logo, eu preciso disso para ontem. Esse aluno, como é que ele fica? Ele fica perdido diante dessa aceleração, porque o perfil dele não não trabalha bem com esse alguém acelerando, porque ele é tranquilo, ele quer tudo nos mínimos detalhes, e isso leva tempo. Agora, com essas informações, você conseguiu identificar aproximadamente qual é o seu perfil comportamental? Então, vamos agora fazer, eu vou te dar um panorama de quais são esses fatores. Nós temos 4 fatores no nosso perfil comportamental. Nós temos o fator dominante, o influente, o conforme e o estável. Todos esses fatores, eles se comunicam, eles se comportam de uma forma diferente. Então, um perfil dominante, ele é muito mais direto, decisivo, desenvolto, dominador e duro quando alguém olha para ele. Porque ele é direto, decisivo, desenvolto, só que alguém olha para ele e fala assim, nossa, essa pessoa é muito dominadora. Nossa, ele não é nem um pouco flexível. Aí ele tem lá naquele ambiente o outro perfil, o outro fator.
influente, que ele é inspirado, interativo, interessante. Só que, ao mesmo tempo, ele é impulsivo, ele é irritante. Por quê? Porque ele gosta de conversar, ele gosta de estar em todos os lugares, ele quer participar de todos os eventos. Ele fala, ele não é um bom ouvinte, porque ele gosta muito de falar. Então, ele acaba sendo muito impulsivo e acaba sendo irritante para aquele outro perfil que é mais dominante, que quer falar mais, que quer decidir, que quer ir direto. Entende o conflito? O dominante é racional, o influente é emocional. Aí nós temos o outro perfil, que é o outro fator, que é estável, que é aquela pessoa mais segura, ela não gosta de nada muito tumultuado, ela gosta de ambiente seguro. Ela é muito solidária, é sincera. E não é aquele sincerômetro, sabe? Que vai falando, não independe de, eu sou assim, eu falo mesmo. Não, ele é sincero, ele se coloca no lugar do outro, ele é empático. Só que, ao mesmo tempo, ele é muito sossegado. Ele não gosta, ele gosta da rotina, não gosta de nada muito confuso. Um ambiente caótico, então, para ele é muito terrível. Ele é muito sensível. Por quê? Ele engole muito sapo. Porque ele é empático com todo mundo. Ouve, quer ajustar, quer resolver. Só que se ele não tem um autoconhecimento, ele vai na expectativa do que ele está fazendo, ele também pode receber. E nem sempre acontece assim. E um outro fator, conforme, de perfil comportamental, conforme, ele é cauteloso, cuidadoso, consciente. Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo nos mínimos detalhes? Não deixa ninguém fazer, porque só ele que sabe fazer. Então, ele é controlado, ele é crítico e ainda critica o outro. Isso não está direito, porque ele quer a perfeição. Só que esse perfil, uma pessoa que tem um perfil conforme alto, se ele não se entende e não entende sobre perfis comportamentais, ele corre sério risco de entrar em depressão, de se sentir rejeitado, porque ele vai achar que tudo é com ele. Ele é o problema. E não é. Porque como ele é muito detalhista, as pessoas não têm muita paciência. E aí ele não é muito sociável também. Então é aquele perfil que está mais isolado, mais sozinho, entende? Então agora imagina, visualiza, põe na sua cabeça esses fatores todos representando perfis comportamentais, sem inteligência emocional, sem conhecer de gente, sem absolutamente nenhum elo, nenhuma conexão com as pessoas à sua volta. Como é que fica esse ambiente? Qual a chance desse ambiente ser caótico ou ser produtivo, tranquilo? Porque é cada um falando de um jeito e o outro entendendo de outro. O influente vai falar para o dominante: você é muito mandão. O dominante vai falar assim: mas você é muito irritante. Tá vendo o choque? Tá vendo a confusão? O que é que isso pode trazer dentro dos diversos ambientes? No nosso caso, no ambiente escolar, aqui especificamente, um professor, um diretor, um aluno, um pai, um gestor, todos se comportando radicalmente diferentes
e um não entendendo o outro. Olha a confusão que pode acontecer. E aí, como é que eu identifico? Como é que eu converso? Como é que são as emoções de cada perfil? O perfil dominância, você consegue identificar ele porque eles são pessoas decididas, impacientes. Frustram-se quando não podem agir. Competitivo, força de vontade, exigente, independente, eles acham que não precisam de ninguém. Não gostam de ouvir. Eles vão lá e resolvem, ele é direto e vai na lata, fala na lata. Ele não pensa. Então, ele é muito impulsivo. E aí, como é que eu converso com essa pessoa que tem esse perfil comportamental dominância alto? Seja direto, rápido e conciso. Não fique contando historinhas, porque ele vai falar para você assim: acelera, resume, traz isso resumido para mim, porque ele não aguenta ficar ali ouvindo. Então, mantenha focado no resultado, ressalte os resultados, mostre a oportunidade, porque uma abordagem para ele emocional, para ele não vai fazer sentido. E nem muitos detalhes. Ele não se prende a detalhes. Então, seja direto quando você vai conversar com ele. Mostre a oportunidade e os resultados daquilo que você está oferecendo. E como é que é a emoção desse perfil comportamental? Eles são autoconfiantes, decididos, determinados, otimistas, tudo vai dar certo. Autossuficientes, eu não preciso de ninguém. Destemidos, foguete não tem ré, sabe? E são excelentes empreendedores, porque eles não têm medo de empreender. Eles arriscam, eles não têm medo do risco. Agora, no perfil influência, como é que eu identifico? O perfil comportamental, influência, ele é sociável, conversador. Gente, conversar com o perfil influência é uma delícia, porque ele traz histórias, o storytelling dele é muito bom. Ele conversa sobre viagens, ele conversa sobre tudo. Ele gosta de gente, ele gosta de estar junto. Só que ele fala mais do que ele ouve. Mas ele é divertido. Então, você não fica muito tempo muito triste perto de uma pessoa influente, porque ela tenta te motivar, ela fala, te conta histórias. Só que ela também, por falar demais, como é que eu converso com essa pessoa? Qual é a sua opinião? Sabe perguntas poderosas? Em vez de você ficar falando, peça a opinião, que aí você interrompe o pensamento acelerado dela e faz com que ela analise e pense para te responder. Demonstre entusiasmo por aquilo que ela está te oferecendo, te contando. Pergunte sempre como é que você está se sentindo. Se interesse pelo bem-estar dela. E dê tempo para se socializar e deixe ela falar. E forneça elementos para que ela se sinta confortável ali num ambiente que ela possa interagir, falar, porque é o que ela mais gosta. Exclua uma pessoa de perfil influência de alguma atividade, pronto. O emocional dela já ficou abalado. E como é que as emoções desse perfil influência? Eles são afetuosos, têm uma excelente oratória, conversa, uma boa conversa, não são rancorosos. Sabe aquela coisa, explodiu, falou, aconteceu? Acabou. Acabou e ela não guarda, é um perfil que não guarda raiva. Eles são persuasivos, porque eles te convencem de qualquer coisa. E são sonhadores. Então, é um perfil muito emocional. Agora, o nosso próximo perfil, estabilidade. Gente, o melhor amigo é aquele que tem perfil estabilidade.
porque ele é previsível, ele é estável, paciente, gosta de cuidar, ele te ouve, só que ele também não gosta de mudanças rápidas. Ele prefere manter as coisas certas, organizadas, mas ele te apoia, ele é uma pessoa confiável. Então, um amigo estável, ele vai ser um amigo leal, um amigo sincero, vai te ouvir, vai te cuidar. E como é que eu converso com essa pessoa, com esse perfil comportamental? Use uma sequência mais lógica, convide a trazer ideias, para que ele também possa participar e sentir-se seguro. Dê tempo para que ele elabore, para que ele também entre na conversa. Seja sincero. Não domine a conversa. Imagine um perfil dominância conversando com estabilidade. Só o dominância quer falar. Ele deixa essa pessoa com perfil estabilidade completamente desnorteado. Seja paciente com essa pessoa. Construa confiança e demonstre os benefícios daquilo que você também, das soluções que você está propondo. E como que é as emoções desse perfil comportamental? Eles são calmos, dignos de confiança, têm boa índole, alegres, agradáveis, tentam resolver todos os conflitos e eles têm um senso de justiça própria muito alto. Quer ver ferir os sentimentos de quem tem um perfil estabilidade alto? É cometer uma injustiça. Nossa, isso para eles vai ser assim a morte, vai destruir emocionalmente, porque eles têm esse senso de justiça assim muito forte. E o perfil conformidade? O perfil conformidade é aquele perfil que está mais na dele, ele não fica muito no. O social não é a praia dele. Então, ele é muito lógico, analítico, sistemático. Por isso que não é muito fácil viver com pessoas com um perfil conformidade alto. Ela é muito sistemática, ela é na dela, muito disciplinado. As informações têm que ser detalhadas. Ele gosta de tempo para analisar, decidir. Não venha com aceleração, porque isso para ele vai causar um estrago emocional muito grande. Para vocês terem uma ideia, olha que interessante. Um exemplo dos dois perfis, o dominância e o conforme, em situações iguais. Uma passagem de promoção, uma passagem em promoção. O dominância vai lá e compra, está em promoção, ele vai lá e compra. Mas ele não prestou atenção no dia, nem se ele vai estar de férias, quem vai junto com ele, como é que ele vai fazer, quais os detalhes dessa logística dessa viagem. Quer dizer, ele comprou a passagem. Depois ele vai resolver. O perfil conforme, ele analisa, ele detalha e pensa, que quando ele for comprar a passagem em promoção, a passagem já acabou. Entendem? Imagina esses perfis todos juntos, sem um entender o outro. Qual a confusão que pode dar? E como conversar com o perfil comportamental conforme? Use dados, fatos, exponha, argumente, mantenha focado naquilo que você está apresentando. Seja paciente com esse perfil, porque ele é devagar mesmo, que ele faz tudo cuidadoso, nos mínimos detalhes. Discorde do fato e não da pessoa. Lembra que eu disse que é um perfil que se isola, se pode achar que tudo é por causa dele, a culpa. Então, discorde e deixe claro para ele que o que você está discordando não é dele, é do fato, porque assim você evita as questões pessoais.
E como é que é as emoções desse perfil comportamental? Eles amam música, arte, eles são sensíveis, idôneos, têm uma capacidade analítica de observação. Eles estão sempre analisando, pensando, reagem fortemente à emoção, que eles são sentimentais. Ele é um perfil racional, mas o que reage à emoção, o sentimental que traz aqui, é a questão de colocar tudo para eles, sobre ele. Então, eles sobrecarregam. Por que só comigo? Porque eu que estou errado. Ah, ele me rejeitou. Então, nessa parte, eles são sentimentais. E eles são pensadores profundos. Estão sempre refletindo nas situações, nas consequências, em como aquilo vai acontecer. Agora, me conta, no seu ambiente de trabalho, como você, fazendo agora uma leitura mental das pessoas à sua volta, como você acha que elas se comportam? Será que você consegue identificar qual é o seu perfil comportamental diante dessas informações que você teve agora? Qual é o seu perfil comportamental? Será que você consegue identificar essas informações, esse conhecimento no ambiente escolar vai fazer toda a diferença, porque o professor vai conseguir mapear a sua sala de aula. O coordenador vai entender os seus professores. A gestão vai entender a sua equipe, o seu grupo. Ele vai entender que aquele comportamento não é para irritar, não é para incomodar. Ele está ali. Aquele comportamento é a representatividade de um perfil comportamental sem autoconhecimento e sem inteligência emocional. Então, um professor entendendo, um gestor, um coordenador, ele consegue movimentar a equipe, movimentar seu grupo, movimentar seus liderados, seus professores, seus alunos, de tal forma que ele consegue trazer uma atividade, trazer uma proposta aonde ele vai já pensando que cada grupo trazendo proposta para todos os perfis comportamentais. E isso vai fazer com que aquele ambiente seja mais colaborativo, ele seja mais produtivo, porque cada pessoa está exercendo a sua função, aquela sua habilidade nata. E isso vai fazer muita diferença no estado emocional de quem conhece, de quem entende perfis comportamentais. Porque mesmo que o outro não entenda, se eu conseguir entender, já vai fazer diferença. A gente não aprende idioma para se comunicar com os outros, mesmo que o outro não entenda o nosso idioma, mas se a gente entender o dele, a gente consegue se comunicar, concorda? Agora, se nenhum dos dois conhece o idioma do outro, a confusão é certa. A comunicação não vai acontecer e o relacionamento não vai existir. Então, se comportamento é uma linguagem, eu preciso me tornar bilíngue, eu preciso me tornar poliglota ao entender e decifrar esses perfis comportamentais. E na educação, o profissional da educação que entender sobre toda essa metodologia, ela vai conseguir trabalhar
educação emocional ao trabalhar o autoconhecimento sobre perfis comportamentais. E vai conseguir com que todos dentro do ambiente onde ela está interagindo façam as tarefas, o que é solicitado, o que é proposto, dentro da sua melhor habilidade. E aí, o que é que tem a ver educação emocional e perfis comportamentais? O que que tem? Onde é que está essa conexão? Como eu falei, quando eu trabalho perfis comportamentais, automaticamente eu vou estar trabalhando a forma como eu me comporto. Comportamentos alteram resultados. Se alteram resultados, a forma que eu me expresso emocionalmente vai fazer total diferença dentro daquele ambiente. E aí, você que está aí, que é da educação, está me ouvindo? Você pode dizer assim: ah, mas a escola já está tão cheia, tem tanta coisa, como é que eu vou aprender mais uma? Como é que eu vou dar conta da burocracia, da papelada, do plano de aula, do preenchimento disso, daquilo, tanto papel, tanta burocracia que me é solicitada? Aí é que entra uma outra parte, que é para uma outra aula, mas eu vou introduzir aqui o como pode ser feito. Inteligência artificial. O que é que a inteligência artificial pensa comigo? Qual é a profissão que a inteligência artificial não vai substituir? Qual a habilidade que a inteligência artificial não tem? Pensando nisso, quando eu entrego, quando eu delego algumas funções para a inteligência artificial, ela me entrega tempo para que eu possa investir nas inteligências emocionais. Porque aquele tempo que me sobra, que eu levaria tempo preenchendo papel, fazendo plano, fazendo PPP, relatórios, a IA faz tudo isso com uma competência muito grande. Só que o resultado que ela vai te entregar vai ser proporcional à sua inteligência, dada por um Criador, por um Deus que pensou em cada detalhe. E aí você vai usar essa sua inteligência, essa sua habilidade para poder operar, para poder utilizar essa inteligência artificial. E com o tempo que te sobra, você investe na inteligência emocional, que vai facilitar, vai minimizar todos os outros, as outras demandas negativas dentro do ambiente escolar. Você vai minimizar os conflitos, o bullying, a falta de empatia, enfim, vários. Porque quando você investe em relacionamento através de uma comunicação afetiva, uma comunicação assertiva e efetiva, os relacionamentos melhoram. Então, 5 motivos para você investir em entender de gente, entender sobre perfis comportamentais, que vai fazer total diferença dentro do seu mundo educacional. A inteligência emocional permite que o professor compreenda melhor os alunos e suas necessidades, o que ajuda na criação de relações de confiança. Quando você investe nessa relação, nessa comunicação mais assertiva, a tua aula melhora, porque a IA pode te entregar uma aula com emoção, uma aula com humor. A forma que você pedir, você vai usar a sua inteligência e habilidade para performar essa inteligência artificial. E aí, as relações, elas são fortalecidas
e um professor que conquista a confiança de um aluno, um gestor que conquista a confiança dos seus liderados, um coordenador que conquista a confiança dos seus professores, um professor que conquista a confiança dos pais dos seus alunos. Isso não tem preço, isso tem valor, porque por mais que aquele aluno não queira aprender naquele momento, ele vai respeitar. E ele vai entender, quando ele entende que perfis comportamentais fazem parte de quem ele vai entender que o outro também, a forma que o outro comporta, também faz parte de quem ele é. E aí vai haver mais respeito. A inteligência emocional ajuda o professor a lidar com situações desafiadoras de maneira mais eficaz. O respeito, a empatia. Você vai construindo isso nos seus relacionamentos, dentro, vai fortalecendo com uma comunicação efetiva dentro do ambiente escolar, porque você delegou algumas coisas para a inteligência artificial e aí te sobra tempo para que você invista e lide com situações desafiadoras de maneira mais eficaz. A inteligência emocional ajuda o professor a lidar com os próprios sentimentos e estresse, melhorando assim a sua saúde mental. Entender não quer dizer concordar, mas vai fazer total diferença na forma que você vai agir no seu ambiente. Entender que o que o outro está fazendo faz parte do perfil, da representatividade daquele perfil comportamental. E não é para te agredir, não é para entrar em conflito com você, vai melhorar muito seu sentimento de se sentir rejeitado, de se sentir enganado, de a culpa é minha. Então, a inteligência emocional vai te ajudar a melhorar a sua saúde mental. A inteligência emocional também vai permitir que o professor desenvolva estratégias para motivar os alunos e ensiná-los a lidar com problemas e conflitos. Quando ele mostra para esse aluno que o colega, aquela briga, aquele desentendimento não é pessoal, mas é a forma que o outro pensa, a forma que o outro age, a forma que ele foi criado. Porque o nosso comportamento ele é 50% do meio, 50% da nossa personalidade. Então, entender isso vai fazer com que os próprios alunos entendam melhor o seu colega. Os professores vão entender melhor aquele professor que é mais lento, aquele professor que conversa muito, aquele professor que quer tudo detalhado. Então, você vai ensinar a lidar com problemas e conflitos. A inteligência emocional ajuda o professor, o gestor, o coordenador, dentro do ambiente escolar, a apresentar uma proposta para o seu professor, a ensinar algo diferente para o seu aluno, porque ele vai conseguir adaptar. Quando ele faz um mapeamento da sala, uma sala que tem uma quantidade maior de perfil conforme, uma sala que tem maior perfil influência, isso vai fazer com que ele traga atividades diferentes para cada sala. E isso vai personalizar, vai melhorar a comunicação. E isso, todos esses elementos, todo esse conhecimento na educação vai mudar o ambiente educacional. Porque aqui, como reflexão, eu deixo para você. Qual comportamento você consegue regular em si mesmo e em seus colegas? Você consegue mudar a si mesmo. Você não consegue mudar o outro. Então, entender, você conseguir entender, você já está no lucro. Você não precisa concordar. Como que isso impacta seu trabalho diário? Será que terminar o seu dia de uma forma menos estressante,
Será que vai fazer bem para você? Será que não vai ser melhor do que sair no final do dia do seu trabalho e achar que, poxa vida, eu não dei conta? Ou sair com mágoas, ou sair com raiva, porque você interpretou um comportamento de uma forma equivocada? Como que o autoconhecimento vai te ajudar a reduzir conflitos e promover um ambiente muito mais colaborativo? Você acha que isso muda a sua forma de ver o mundo? Então, essa é a minha contribuição para que você saia daqui querendo entender um pouco mais sobre perfis comportamentais, queira fazer um mapeamento comportamental, queira fazer uma formação de analista de perfil comportamental na educação, para que você possa transitar dentro desse ambiente tão importante, que é o ambiente escolar, de uma forma muito mais satisfatória. Você me acha, você consegue conversar comigo nas minhas redes sociais, Poder de Educador. Você consegue mandar direct, tirar dúvidas e você pode também adquirir as nossas mentorias, as nossas formações e você pode levar o poder de educador para a sua escola em formas de palestras. É só enviar um direct para nós que a gente vai te atender. Então, Deus abençoe. Eu agradeço imensamente o seu tempo de estar aqui, aprendendo um pouco mais sobre como perfis comportamentais podem mudar e transformar o seu mundo educacional.